Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início à nossa primeira aula de manutenção de máquinas térmicas. Saúdo a vocês com as boas-vindas. Essa nossa primeira aula ela tem como mote o tratamento daquilo que nós conhecemos como norma regulamentadora número 13, ou NR13. No Brasil, estas normas, a 13 é porque ela é a 13ª norma regulamentadora que foi implementada, existem 38 NRs, das quais apenas 37 estão vigentes. Destas normas, todas elas possuem peso de lei, ou seja, elas não apenas trazem orientações de como deve ser tratado o assunto contemplado pela norma, mas também possuem aí o caráter de cumpra-se, do contrário, implicações criminais poderão existir, tá? Boa parte delas implicam, inclusive, em processos trabalhistas. Em se tratando de máquinas térmicas, e a NR13 ela trata não da máquina térmica em si, mas ela trata do vaso de pressão. E o que vem a ser vaso de pressão? A gente pode entender de forma genérica como todo e qualquer recipiente pressurizado, portanto, que a pressão interna seja maior do que a pressão atmosférica. E um grande exemplo, principalmente pela região em que Sertãozinho está instalada, é caldeira. Então, todas as caldeiras são vasos de pressão, dentre esses, aqueles que operam com as condições mais críticas em termos de produto, pressão e volume. Esse é um dos critérios de classificação dos vasos de pressão e das caldeiras dentro da NR13. E quanto maior for esse produto, pressão e volume, pressão interna, né, pressão de trabalho e o volume, maior é a classificação de risco deste equipamento. Uma outra classificação também se dá em relação ao fluido presente dentro destas caldeiras, dentro dos vasos de pressão. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente onde acessar a NR13. Nós temos o órgão regulamentador das normas que mantém aí, que detém o arquivamento das normas, é a Fundacentro. Então, se vocês vierem no buscador de vocês, em qualquer navegador que vocês prefiram, e digitarem Fundacentro, vocês cairão sobre esta página aqui, Fundacentro. Se clicarem nela, serão direcionados para a tela inicial, para a página inicial da Fundacentro. Dentro aqui da página da Fundacentro, vocês têm a biblioteca, que também pode direcioná-los à norma regulamentadora. Então, existe aqui um link específico para as normas regulamentadoras e aqui embaixo as normas cujo texto está vigente. O caminho é um tanto quanto longo, mas vocês conseguem chegar em todas elas por aqui. Aqui nesse primeiro link, normas regulamentadoras vigentes, aqui estão as 38 que eu mencionei, das quais apenas a número 2 não está mais vigente, ela foi revogada, então sobram aí 37 normas vigentes. E por aqui vocês podem acessar qualquer uma delas. A NR13 especificamente encontra-se aqui, um novo texto, e lá no final vocês têm o link para finalmente acessarem a norma. Ela tem uma cara de lei também, né, todas elas publicadas nos diários oficiais da União, e aqui no cabeçalho já o registro de todas as alterações, a última delas feita em 2022. Existem outras normas que, por exemplo, já sofreram atualizações agora em 2024. Portanto, é sempre importante a gente manter atualizado, quem trabalha aí com as normas, as nossas bibliotecas em relação às atualizações. Como vocês perceberam, eu não precisei fazer nenhum acesso particular. Existe aqui dentro do site da Fundacentro a possibilidade de vocês acessarem pelo link do gov.br, pelo login de vocês do gov.br, mas não é necessário, eu não fiz esse acesso. Portanto, o acesso ele é gratuito, é material de domínio público. Qualquer pessoa pode fazer acesso a qualquer uma das NRs e ter aí o contato com o conteúdo dela. Se eu clicar em qualquer um desses links, eles vão me direcionar, só para contrariar, né? Mas deveriam me direcionar para as modificações.
tá? Muito bem, a norma, como eu mencionei, trata dos vasos de pressão. E como a caldeira é um vaso de pressão, o vaso de pressão mais crítico dentre os vasos, ela recebe particularmente aí uma análise dentro da caldeira, um capítulo só para ela. Então, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e os tanques metálicos de armazenamento que recentemente entraram aí na configuração da norma. E aí aqui toda a descrição do que ela objetiva fazer, onde são aplicadas as orientações que nela traz, as maneiras como ela deve ser aplicada, e aí algumas disposições gerais sobre a aplicação da norma, até que a gente entre efetivamente na divisão dos capítulos. O primeiro é caldeira, vai seguir exatamente a divisão de capítulos conforme o título. E aí, como eu estava falando, ela já inicia como a categorização das caldeiras. Então ela vai colocar aqui caldeira entre duas categorias distintas, categoria A ou categoria B, e o que as diferencia para entrar em uma ou outra categoria. Aqui a distinção é apenas pela pressão de operação, tá? Então, pressão de operação é igual ou superior a 1960 kPa ou 1.9, 1.96 MPa, né, ou ainda quase 20 aí, kg/força por centímetro quadrado, e aquelas cuja pressão não seja superior aos 20 kg/força por centímetro quadrado. Então, que fique abaixo deles, porém não inferior a 60 kPa ou 0,6 kg/força por centímetro quadrado. Então, tudo isso daí, categoria A ou B para as caldeiras. E aí algumas exigências em relação ao que é a caldeira, o que ela deve ter, o que ela precisa possuir. Eu vou voltar lá para o slide, porque aqui a gente tem o texto organizado de uma forma um pouco mais amigável. Tá, e lá na classificação de vasos de pressão, vocês vão perceber, se vocês voltarem no texto, né, a separação ali em relação ao produto pressão e volume. As caldeiras elas estão dentro aí dessa classe de que o produto ele seja superior a 8. Todas as normas elas vão visar o quê? O principal objetivo é a segurança do operador, tá? Então é um recurso aí utilizado pelo Ministério do Trabalho. Além da NR13 tem outras famosas, NR10, NR12, a própria NR13 que a gente está discutindo aqui, a NR17 que trata de ergonomia, a NR35 que vai tratar, por exemplo, de trabalho em altura. Enfim, existem várias outras normas bastante famosas que mesmo quem não trabalhe com elas já certamente ouviu falar sobre. E no caso especificamente da NR3, ela vai nos orientar quanto ao uso dos dispositivos de segurança em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, para que a gente possa, em vista ao objetivo principal, prezar pela segurança do operador. Para que isso possa ocorrer, é necessário que manutenções sejam feitas com frequência. A indicação da frequência também é objeto aí de análise e observação dentro das normas regulamentadoras, particularmente aqui na NR13. Ela vai tratar também do processo de deterioração dos equipamentos, como por exemplo a perda de espessura dos vasos de pressão. Portanto, a norma ela indica para nós o acompanhamento anual da espessura, da variação da espessura dos vasos, das tubulações, das caldeiras em si, para que a gente possa sempre ter em mente qual é a mínima espessura admissível para que aquele equipamento opere naquela pressão indicada PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, para que qualquer variação abaixo disso possa ser detectada com brevidade e, portanto, o equipamento possa ou ser retirado de operação ou colocado em situação de manutenção. Os reparos, quando necessários, eles precisam existir, mas sempre de acordo com o projeto original. A recomendação é, inclusive, que os reparos, as manutenções sejam feitas pelos próprios fabricantes. Na impossibilidade de que isso ocorra, que
a indicação da manutenção seja aprovada pelo fabricante. Então, olha, eu sou usuário de uma caldeira, eu preciso fazer a manutenção, não tenho acesso ao fabricante neste momento, então eu vou enviar uma solicitação para o fabricante que vai me dar a devolutiva com a aprovação ou não daquela intervenção que se pretende fazer. Para que isso possa ser de fato realizado, todos os profissionais que operam ou realizam manutenção em vasos de pressão e principalmente nas caldeiras precisam ser devidamente habilitados, precisam ter passado por treinamentos, precisam ser realmente capacitados e legalmente comprovada essa capacitação para que de fato a intervenção possa ser realizada, a integração homem-máquina possa ser realizada sem problemas. Existe também a indicação de alguns testes, não são apenas testes de qualidade, mas testes de certificação de que aquele equipamento está condizente com as necessidades de projeto e de aplicação e, portanto, pode operar. Exemplos, a qualificação do soldador. Então, o soldador ele precisa necessariamente passar por alguns testes que o qualificam como soldador capacitado e habilitado para realizar soldas naquele tipo de equipamento. Ele passa por uma certificação, por um teste, para que de fato ele tenha essa liberação. Assim como o próprio equipamento passa por testes, hidrostático, por exemplo, teste de estanqueidade, para garantir que toda a solda que foi realizada nele são soldas que foram bem feitas e que, portanto, não vão implicar em problemas de resistência mecânica, de falha, de vazamento ao longo da operação. Toda e qualquer não conformidade, e qualquer ocorrência que venha a implicar no equipamento deve ser registrada e devidamente controlada. Aqui alguns exemplos de caldeiras, a gente vai tratar nas nossas próximas aulas. Caldeiras aquatubulares e caldeiras flamotubulares. As caldeiras aquatubulares, como é esta imagem logo abaixo do texto aquatubular e a imagem central que indica aqui a esquematização de uma caldeira aquatubular, implicam no quê? Na água circulando o interior dos tubos. Então, um outro nome possível para esse tipo de equipamento são as caldeiras água-tubulares. Portanto, no interior dos tubos, o fluido que percorre é água. Então, a água está sempre aqui colocada, sempre em operação, em circulação no interior da tubulação. Esta imagem central ela reflete exatamente isso. A parte vermelha indica os gases de exaustão, os gases produtos de combustão, assim como a parte alaranjada da imagem aqui à esquerda. A imagem à esquerda mostra uma caldeira basicamente disposta na horizontal, enquanto que a imagem esquemática aqui no centro indica uma caldeira disposta verticalmente. Estes gases, em ambos os exemplos, eles são conduzidos até as chaminés para que depois possam ganhar a atmosfera. Ao longo de toda esta passagem dos gases pelo interior da caldeira, existe troca térmica, existe aí o uso, portanto, o aproveitamento do calor proveniente dos gases, e estes percorrem o lado externo da tubulação. Então, todo o fluxo de gases de exaustão numa caldeira aquatubular ou água tubular ocorre na superfície externa da tubulação, diferentemente daquilo que acontece nas caldeiras flamotubulares. Novamente, se eu dividir aqui o nome, tubular refere-se aos tubos e o prefixo da palavra refere-se àquilo que percorre o interior dos tubos. No caso da água tubular, é a água que percorre o interior dos tubos, que escoa pelo interior dos tubos. No caso das flamotubulares, são os gases de exaustão que percorrem aí o interior dos tubos. Um outro nome também comercialmente utilizado para as flamotubulares é fogo tubular. Então, caldeiras fogo tubulares são aquelas cujo fogo percorre o interior dos tubos. A imagem aqui abaixo vocês conseguem verificar aqui à esquerda um queimador que está soprando
gases para dentro da caldeira, então essa caldeira ela queima gás. Estes gases, produto da combustão, percorrem o interior dessas tubulações que vocês veem aqui à direita e que depois percorrem toda a extensão longitudinal aqui da caldeira. Então existem vários passes possíveis para que estes gases de produto da combustão ou gases de exaustão percorram, e durante esse trajeto que os gases fazem pelo interior da caldeira, a troca térmica também acontece e a água que está em contato com a tubulação do lado externo, do lado de fora, portanto, vai aquecer em função da admissão de calor proveniente ali dos gases que percorrem o interior das tubulações. Notem que aqui eu coloco caldeiras classificadas dentre 3 tipos de categorias distintas, A, B e C. O texto atual da NR13 já nem traz a caldeira tipo C, então isso aqui já não é mais considerado caldeira. Vocês perceberam ali que a caldeira tipo B basicamente assumiu a posição aqui da caldeira tipo C. Então toda e qualquer pressão acima desses 1960 kPa são as caldeiras tipo A, e toda e qualquer configuração que esteja abaixo dessa pressão e acima dos 600 kPa, aqui à época ainda eram 588, são as categorias tipo B. Então não existe mais uma categoria tipo C, que tratava aqui também da configuração do volume. Agora a distinção passou a ser basicamente em função da pressão. Notem aí que a evolução das normas, elas precisam ser acompanhadas. Se vocês verem, se eu voltar aqui na NR13, a última revisão foi em 2022, a anterior a ela ocorreu em 2018, 2017. Tem normas que sofreram aí desde 2020, 2022, atualizações anuais. Então a gente precisa estar sempre atento a essas evoluções. Eu costumo deixar algumas variações aqui disponíveis para que a gente possa comparar e verificar que as alterações elas não só acontecem, mas elas também são significativas e podem gerar inclusive várias controvérsias. Tem uma delas bastante importante que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Pensando lá na segurança da caldeira, existem alguns requisitos que precisam ser atendidos, requisitos básicos, como por exemplo válvula de segurança, que impede que a pressão de operação da caldeira seja superior à pressão máxima de trabalho admissível, PMTA, e que, portanto, garantam aí a segurança do equipamento. Se houver qualquer tipo de obstrução que faça com que esta pressão aumente, as válvulas de segurança serão automaticamente abertas, gerando o alívio interno da tubulação, fazendo com que a pressão caia e se mantenha, no mínimo, de acordo com a PMTA ou abaixo dela, para garantir que não haverá risco de explosão. Os indicadores de pressão são necessários para que quem opera consiga identificar em qual pressão está trabalhando a caldeira. O controle de nível de água ele é fundamental para que a gente possa garantir a operação correta do equipamento. Vamos detalhar isso um pouco mais de profundidade nas nossas próximas aulas. O nível de água correto, por exemplo, ele impede que haja um superaquecimento por falta de água e, portanto, excesso de calor, e que também não haja, por exemplo, interrupção do processo de consumo do calor em função do excesso de água no nível da caldeira. Isso faz com que a demanda por calor seja maior e a entrega de vapor acabe sendo menor ali por um tempo relativamente curto, mas que possa implicar aí na operação do equipamento e da linha principalmente. O sistema de alimentação de água ele precisa ser independente, porque essa variação pequena do nível de água ela é importante, ela é fundamental de ser controlada,
e ela pode implicar em grandes perdas e também em acidentes bastante severos. A drenagem, ela também precisa ser dedicada e deve ser feito com rapidez, então deve existir um sistema que permita uma drenagem rápida da água, se necessário. Tá? O conteúdo ali da caldeira deve ser possível fazer a drenagem rápida dela. A plaqueta de identificação, assim como todo e qualquer equipamento, deve conter minimamente algumas informações, vamos tratar sobre elas um pouquinho mais à frente, incluindo o PMTA, que é a informação aí mais importante. Se a gente olhar esses dois indicadores aqui associados a PMTA, eles tratam exatamente da mesma informação. E o databook, todo o caderno de anotações da caldeira, também deve estar à disposição. Elas podem ser instaladas tanto em ambientes interno quanto externo. As aquatubulares, que são bastante grandes, em geral são instaladas em ambientes externos, têm aí tamanhos superiores a prédios, enquanto que as flamotubulares podem facilmente ocupar aí alguns ambientes internos. Este aqui é um exemplo de uma caldeira que veio a explodir. Então notem o tamanho do estrago, olha o tamanho da área que foi atingida aí pelos objetos que foram lançados a partir da explosão da caldeira. Então é requerido aí realmente um cuidado bastante grande em relação à manutenção e operação desse equipamento, assim como o ambiente em que ela está instalado deve ser bastante protegido. Deve existir ali o mínimo de afastamento entre outros prédios para evitar que esse tipo de acidente possa implicar na segurança de pessoas. Deve existir ventilação suficiente para que não haja ali esgotamento do oxigênio presente no ambiente, para que o calor também não seja um outro ponto crítico em relação à saúde e desidratação das pessoas. Então é necessário que haja ventilação suficiente para que minimamente ocorra troca térmica e disponibilização de oxigênio. Saídas de emergência devem ser totalmente desobstruídas. Num caso de sobrepressão que possa implicar nesse tipo de acidente, por exemplo, as pessoas que ocupam o ambiente de controle da caldeira devem conseguir se retirar com facilidade e rapidamente, portanto, isso implica em saídas desobstruídas. Elas, obviamente, devem ser todas monitoradas, portanto, receber sensores que impliquem aí na identificação de pressão, identificação de volume, identificação de temperatura e que possam ser capazes, por exemplo, de apontar a existência de algum vazamento. A manutenção deve ser facilitada, então ela deve promover aí a fácil manutenção a fim de reduzir tempo de exposição dos operadores às caldeiras e não deve ser utilizada para qualquer outra aplicação que não seja produção de vapor. A água utilizada na caldeira, ela requer ali algumas características bastante diferentes da água que a gente consome, por exemplo, principalmente se tratar aí de uma caldeira do tipo aquatubular. As caldeiras flamotubulares, e isso a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade mais à frente, que são algumas implicações para a manutenção e que estão relacionadas ao controle de qualidade. As caldeiras flamotubulares elas possuem uma manutenção um pouco mais fácil e, portanto, uma exigência menor em relação ao controle da qualidade da água. As exigências e restrições em relação à água são menores nas caldeiras flamotubulares do que aquelas existentes para as caldeiras aquatubulares. Os instrumentos utilizados tanto para controle quanto medição de nível, temperatura, pressão das caldeiras também requerem calibração e aferição constante. Treinamento, capacitação e reciclagem dos operadores também é outra coisa que se faz extremamente importante. As caldeiras, como eu mencionei inicialmente, recebem, assim como todo e qualquer vaso de pressão, testes hidrostáticos para verificar a integridade das soldas, a integridade do equipamento, a qualidade do trabalho de soldadura que foi realizado quando da sua fabricação.
Estes testes, até 2000 e... eu não vou me lembrar a data agora exata, deixa eu voltar aqui, até 2017, se não me falha a memória, correndo o risco de ter sido em 2018, estes testes hidrostáticos eles também eram exigidos que fossem realizados nas caldeiras a cada 12 meses. Então, a cada 12 meses, existe sim uma necessidade de inspeção, de uma manutenção periódica no equipamento, a inspeção inclusive da espessura das paredes dos tubos, mas que até 2017 ou 2018, a depender aí da minha memória, essas inspeções também implicavam na repetição dos testes hidrostáticos. Então, todos os anos era necessário realizar um teste hidrostático. Atualmente, a exigência é que a verificação, este teste, ocorra apenas no ato da fabricação. Então, fabricou, antes de liberar para montagem em campo, são feitos os testes hidrostáticos para garantir que não haja vazamento. O teste hidrostático recomendado pela norma regulamentadora implica em encher o equipamento com água, então totalmente preenchido por água, e esta água pressurizada a uma pressão superior à pressão máxima de trabalho, PMTA, que também vem sofrendo alterações ao longo dos anos. Hoje a norma regulamentadora 13 ela já nem indica qual deve ser especificamente esta pressão acima da PMTA a qual devem ser submetidos os testes hidrostáticos. Ela faz menção a outras normas técnicas que recomendam a mesma realização de testes e que elas sejam seguidas como orientação técnica para a realização dos testes hidrostáticos. Atualmente, a última revisão do Código ASME, por exemplo, que ocorreu em 2022, indica que a pressão de teste hidrostático deva ser de 10% acima da PMTA. Essa pressão, essa exigência, já foi no passado muito superior. O próprio Código ASME, até recentemente, até 2013, tinha ali como indicação 30% da PMTA como sendo a pressão de teste hidrostático. Depois essa exigência caiu para 20% e já estamos aí falando de algo da ordem de 10% acima da PMTA. Outras normas, como por exemplo, normas do Inmetro para transporte de produtos perigosos dentro de vasos de pressão, exige que o teste hidrostático seja feito a pressões 50% acima da PMTA. É uma exigência bastante grande, maior inclusive do que o próprio código ASME exige. Então torna inclusive esse tipo de exigência bastante questionável, uma vez que nem a norma regulamentadora e nem as normas do Inmetro são normas técnicas e, portanto, esse tipo de exigência torna-se questionável. Okay? Por isso, inclusive, a norma regulamentadora 13, especificamente, deixou de dizer faça o teste a 50% acima, a 20, a 30, a 10, ela simplesmente limita-se a dizer siga a orientação técnica de normas igualmente técnicas que tratam dos vasos de pressão para saber qual deve ser a pressão adotada para os testes hidrostáticos. Que particularmente eu acho que faz total sentido e muito mais coerente. Após 25 anos de uso das caldeiras, é necessário submetê-las a testes de vida remanescente para verificar quanto tempo mais esta caldeira pode permanecer em operação. E cada relatório de vistoria, de manutenção, de inspeção, ele deve atender aí alguns requisitos mínimos, algumas apresentações mínimas exigidas pelo instrumento normativo NR13. Aqui ela vai tratar também de vasos de pressão, esse aqui de trocadores de calor, perdão. Então esse à direita é um exemplo de um trocador casco-tubo, um tipo de vaso de pressão que muito utilizado pela indústria. Então ele é um tipo de trocador aqui casco-tubo, em que eu tenho um grande casco repleto de tubos internos. Dentro dos tubos percorre um tipo de fluido e externo aos tubos, né? Então, portanto, no casco a gente tem outro tubo percorrendo
O tubo ele inicia ali o fluxo, o tubo não, perdão, o escoamento do fluido externo, ele inicia por cima, uma temperatura baixa, e sai a uma temperatura alta aqui no ponto inferior, enquanto que os tubos internos recebem um líquido uma temperatura aqui mais fria por baixo e entrega este fluido numa temperatura mais alta aqui em cima, na parte superior. Então esses tubos internos eles têm aqui um fluxo duplo, então o escoamento ocorre da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita num nível superior, trocando calor com o fluxo que percorre aqui entre essas chicanas, né, do fluido que vem de cima e sai aqui por baixo. Só há aqui uma correção a ser feita, né, em relação à indicação das cores, que me confundiu, mas se o fluido que está entrando, ele entra frio e sai quente, ele está recebendo calor. Esse calor está sendo recebido do fluido que está escoando aqui pelo casco. O amarelo indica uma temperatura mais alta do que o vermelho. Então ele entra extremamente quente e sai ainda quente, porém numa temperatura menor do que a que entrou. E o fluido de resfriamento, ele entra frio e sai quente porque ele absorve calor do fluido que está escoando pelo casco. Então a definição de um trocador de calor são aí também, perdão, isso aqui é uma definição de os vasos de pressão, equipamentos que contêm fluido pressurizado acima da pressão atmosférica, como eu já havia dito lá na frente. Assim como as caldeiras também são divididos por classe e tem ali uma categorização em função do potencial de risco. Quando se tem outros tipos de fluidos, né, escoando, como é o caso aqui dos trocadores de calor, o fluido de maior potencial de risco é aquele que é utilizado para classificar o vaso de pressão em si como a classe de risco. Então existem aí fluidos de classe A, fluidos de classe B, fluidos de classe C e fluidos de classe D. Dentre os fluidos de classe A, por exemplo, estão os fluidos inflamáveis, os combustíveis, aqueles que são tóxicos ao próprio hidrogênio e o acetileno, que a gente vê, por exemplo, nas soldas oxiacetilênicas, em que utilizam ali o cilindro de gás acetileno e cilindro de gás oxigênio. Nas classes B estão enquadrados fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius, temperatura que entendo um ponto de fulgor, e os fluidos tóxicos com tolerâncias superior aí a 20 partes por milhão, 20 ppm. Portanto, permite uma exposição um pouco maior do que aqueles de classe B, de classe A, perdão. Fluidos de classe C, vapor de água, portanto a caldeira ela é um vaso de pressão classe C, gases asfixiantes ou ar comprimido, no caso, compressores. E fluidos de classe D são qualquer outros fluidos que não estejam enquadrados por nenhuma das outras três classes. Aqui uma tabelinha que foi extraída na íntegra da NR13, que trata da classificação, da categorização dos vasos de pressão em função do tipo de fluido. Novamente, a exigência de testes hidrostáticos e inspeções periódicas, a depender do tipo de vaso que é utilizado, se é utilizado em aço, se é utilizado em alumínio, ou outro tipo de material, como por exemplo as fibras de vidro. Aí em Sertãozinho tem ali na rodovia uma empresa que trabalha com a fabricação de tanques em fibra de vidro. Eles também são categorizados e também vão receber ali a exigência de inspeções periódicas, externas e internas, com o passar dos anos, conforme aí a sua categorização. Existem procedimentos específicos, isso se aplica tanto para vasos de pressão, trocadores de calor ou caldeiras, nas partidas e paradas para manutenção ou paradas intermitentes do processo, parâmetros operacionais, portanto, para garantir que a operação ocorra de forma segura. Em situações de emergência, quais deverão ser as estratégias adotadas e, de forma geral, quais são os requisitos e os cuidados em relação à segurança e os cuidados com o meio ambiente. Situações extraordinárias que impliquem ali em acidentes, por exemplo, também devem
receber inspeções específicas para se avaliar a condição do equipamento depois desse tipo de intercorrência. Planos de inspeção. Então, vocês notaram aí que a gente tem inspeção tanto no ato da fabricação quanto inspeções periódicas. Portanto, para cada tipo de inspeção, para cada tipo de teste, existe uma relação ali de itens que devem ser cumpridos, portanto, existe um plano de inspeção específico para cada um desses tipos de intervenções. Minimamente devem ser indicados nestes planos o tipo de fluido que está sendo transportado, né, quando se aplica especificamente aos vasos, no caso da caldeira sempre será água líquida e vapor de água. Qual é a pressão de trabalho? Novamente, PMTA, essa sigla ela se aplica a todo e qualquer tipo de vaso de pressão, seja trocador, seja vaso de forma genérica, seja a caldeira ou até mesmo as tubulações. Qual é a temperatura de trabalho daquele vaso? Quais são os danos possíveis de ocorrerem e de que maneira este equipamento está preparado com mecanismos de segurança que possam impedir esses danos ou indicar a probabilidade de ocorrência desses danos. Quais são as falhas potenciais que o equipamento que está sendo inspecionado pode sofrer, tipos de danos causados tanto aos trabalhadores quanto ao meio ambiente. E aqui a gente pode até ser um pouco mais generalista e trazer também os danos que podem ser causados ao próprio equipamento. Requisitos de segurança, portanto, controle de pressão. Quanto maior a pressão, maior o risco. Quanto menor a pressão, a depender do volume, o risco pode ser menor também. Documentação atualizada, então não adianta nada a gente ter um equipamento revisado com atualização, com a última revisão dos documentos que regem aquele equipamento, datadas do momento do ato da fabricação, por exemplo. Não faz nenhum sentido. Então, a cada intervenção deve ser gerada uma atualização documental. As inspeções periódicas devem ser todas documentadas e apresentadas como requisito de segurança, seguindo especificamente todas as exigências tidas aí nas normas regulamentadoras e também, quando cabível, né, quando aplicável, os requisitos contidos aí em normas técnicas, como por exemplo o Código ASME. Inspeções programadas e realizadas sempre por profissionais habilitados, desde que o intervalo seja aí menor, inferior a 10 anos entre uma e outra. A capacitação desses operadores e também dos inspetores de caldeira implicam em treinamentos, a certificação, então cada treinamento gera uma certificação. Esses treinamentos eles possuem uma carga horária e uma ementa mínima indicada, inclusive no texto da NR13, ao final existe ali a indicação dos treinamentos para cada tipo de aplicação, de atuação, perdão. Então, se ele vai operar a máquina, se ele será, portanto, um operador, se ele vai realizar a inspeção, para cada tipo de habilitação que se busca em termos de caldeira, vaso de pressão, existe ali uma ementa indicada com carga horária mínima para cada treinamento que o profissional deverá receber. Os treinamentos eles devem ser reciclados, então não basta fazer um treinamento único, é necessário que haja regularmente ali uma reciclagem e, de novo, atendendo a um currículo, a uma ementa mínima, assim como uma carga horária mínima, para que se possa dizer o operador, o profissional está capacitado e o profissional teve ali a reciclagem, a atualização do seu treinamento conforme exigido em norma. Espero que tenham compreendido, que tenham assimilado o conteúdo. Fico por aqui. Na próxima aula a gente esclarece eventuais dúvidas e seguiremos aí com outros temas e com a continuidade da nossa disciplina. Um abraço a todos e até lá.